vai ser uma terapia de ex-casal. E ele vai no terapeuta. Nem que for arrastado, mas ele vai. Onde que é esse hospital? Clínica? Psiquiatra, você já foi uma consulta assim? Não. Psiquiatra não. Psiquiatra? Oxe, não fui criado com a tua família pra ir no psiquiatra? Oi. Ah, Licença. Ó, tem que comentar assim agora, né? Esse é o Wilson. sim, tudo bom? Bem, Lucas. por favor, fiquem à vontade. Licença. Com licença. Me chamo Lucas Kodama, formado em Neurociência Aplicada, com especialidade em hipnoterapia, né? Trabalho com hipnoterapia já há bastante tempo, atendo diversas pessoas com medos de diversos tipos, né? Fobias, ansiedade, depressão. E a hipnose é uma ferramenta muito importante que tem ajudado muitas pessoas a superar esses medos e a superar o controle emocional, né? A falta do controle emocional. Muitas pessoas, principalmente nesse período de quarentena, têm sofrido muito com ansiedade, com depressão, com estresse principalmente. E a hipnose ela entra como uma ferramenta muito importante, onde a gente vai acessar o seu subconsciente para poder ressignificar algumas coisas e fazer com que você assuma o controle desses sentimentos. Por favor, fiquem à vontade. Andréia, Will, pra chegar aqui foi tranquilo? Até que foi rápido, né? Como a gente tá em quarentena, não pegou muito trânsito. Cheguei aqui, foi bem tranquilo. Tava um pouco ansiosa, né, por esse dia. Me digam o que trouxe vocês aqui, o que vocês estão buscando com a terapia de hipnose. Então, é que ele não sabia que era sessão de hipnose. E aí ela pediu pra eu entrar, eu pensei que por ela não conhecer o terapeuta ou coisa do tipo, ela tá um pouco receosa, ou até mesmo com vergonha. E tive essa surpresa de que nós iniciaríamos ali uma terapia, né, hipnoterapia. Se eu fosse falar pra ele que era hipnose, né, a terapia e tudo mais, ele não ia vir. Esquece. Então, como eu falei que tava meio malzinha, tal, que eu tinha marcado consulta, isso, eu falei que tinha marcado uma consulta. Aí ele se propôs a me trazer e aí participou aqui da sessão. Eu fiquei surpreso, eu confesso que eu não gostei de começo, né? Mesmo porque eu e a Andréia, nós estávamos brigados. E eu não gostei mesmo do começo, assim, da maneira que me foi contado. Quando ele chegou, ele ficou com aquela cara de morte pra mim. Mas depois, no decorrer, ele desenvolveu. O Will, ele chegou realmente mais reservado, né? Falou muito pouco nesse começo da primeira sessão, mais estava ouvindo. Senti que ele veio meio forçado pela Andréia. Isso mostra um pouco a força que a Andréia teve para trazer ele, porque vim num processo de hipnose, né, ainda mais, se bem que acho que ele não sabia que era hipnose, mas tudo bem. Mas ele, de qualquer jeito, né, ele conseguiu vir, a Andréia trouxe ele, e ele conseguiu se desenvolver e se soltar um pouco mais ao longo da sessão. E fica tranquilo que a hipnose, né, ela é um estado natural da mente, né? Então a hipnose vai ajudar principalmente vocês a assumir o controle dos seus sentimentos e das suas emoções, porque afinal de contas, né, estresse, fatores externos sempre vão ter durante todo o nosso dia. A gente sempre vai passar por momentos estressantes, por momentos desafiadores, mas a hipnose ela vai ajudar justamente a acessar essas informações do subconsciente e fazer com que você assuma o controle desses sentimentos e dessas emoções, fazendo com que você tenha um autocontrole maior. Então, doutor, na verdade, com essa questão da quarentena, já é difícil, né, para toda a população, a questão da pandemia, todo mundo muito nervoso, irritado. Eu já sou uma pessoa muito nervosa e muito irritada. A procura da ajuda da hipnose, ela tem que partir da pessoa. A pessoa tem que querer
passar pelo processo. E muitos dos problemas e gatilhos que a gente tem ao longo de todo o dia são desencadeados no nosso ambiente. Ele, né, veio morar em casa para me ajudar e tudo mais, e eu não tô sabendo lidar com a situação, administrar a situação, tudo, né, com as crianças, com o gato, com o banheiro. Então, eu recorri a outras formas, né, mas não me ajudaram muito. Então, queria buscar uma coisa mais efetiva para poder me auxiliar nesse período aí e auxiliar ele também, né, Wilson? A ideia da hipnose é justamente fazer com que você assuma o controle. Faça um relaxamento, tranquila, comece a acessar sentimentos bons, sentimentos que vão agregar para você. E isso vai te ajudar muito, tenho certeza que vai ajudar principalmente vocês, né? Como casal, isso com certeza. Ele é meu ex-marido. Ex-marido? Ele é meu ex-marido. Ah, entendi. Então vocês estão divorciados? Isso, a gente está divorciado. E morando junto? Exatamente. Poxa, isso é incomum. É incomum se atender casal? Juntos assim é incomum, não é tão normal atender simultaneamente. Normalmente a gente trabalha mais individualizado, mas essa primeira sessão a gente consegue fazer os dois juntos sem problema nenhum. Não é muito comum, né, tratar ex-casais, né? É o primeiro ex-casal que eu atendo. Já tive a oportunidade de atender pais e filhos, marido e mulher, mas esse casal realmente foi bem incomum. E eles me procuraram justamente para conseguir ter uma melhor convivência, lidando melhor com os sentimentos e principalmente com os estresses do dia a dia, né? Como é que vocês estão juntos? Bem, me explica um pouquinho. A gente não quer voltar, tá? A gente só quer conviver juntos só pra... Enquanto a quarentena tá contadinho nos dedos. Quando acabar a quarentena, só para não tentar se matar e tudo mais. Eu vou fazer o possível para ajudar eles a conviverem melhor. Se no fundo vai voltar a ter um casamento aí, eu já não sei. Torço muito para que eles não se matem. Essa acho que é o principal aqui. Deite naquela cama mais confortável que você já se deitou. Relaxe profundamente. Que é justamente esse sentimento que a gente vai construir essas novas conexões. Esse sentimento que vai trazer você ainda mais forte. É esse sentimento que vai te levar e vai te guiar para conseguir conquistar todos os seus objetivos. Quem você traria nesse momento tão especial? Alice. Abrace como se você estivesse realmente abraçando ela pela primeira vez. Sinta o calor e toda aquela emoção vindo ainda mais forte. E nesse abraço eu quero que você simplesmente diga tudo aquilo que você tem vontade para ela. O que você gostaria de dizer para ela nesse momento? Que ela foi o maior sonho da minha vida. Que ela é uma menina maravilhosa. Muito bom. Que ela me completa em tudo. E agora veja tudo aquilo que você tem de possibilidades para poder desenvolver, para poder trabalhar, seu autocontrole, se livrar dos seus medos, tirar esse peso que você não precisa mais, para justamente dar umas condições melhores para sua filha e não trazer esse sentimento para ela. Porque as crianças, elas absorvem tudo. E se você está com esse sentimento ruim, se você está realmente com esse estresse, as brigas, isso vai atrapalhar. Traga os momentos felizes e apenas abrace. Quando você quiser, pode abrir os olhos. Muito bom. É muito bom reviver esses sentimentos. Às vezes a gente fica muito preocupado e preso no nosso dia a dia. E esquecemos das pessoas mais importantes da nossa vida. Apenas esquecemos. Só que elas não têm culpa. Você também não tem culpa. Não se culpe por isso. Assumir o controle dos sentimentos e emoções é realmente muito difícil. E você deu um passo muito importante hoje. Assumindo e aceitando que existe um problema. E que agora está disposto a resolver. Pô, velho, que bagulho da hora, mano. Na hora que eu vi os prédios, eu lembrei do dia que a Alice nasceu, que eu tava nos prédios, né? Tipo, que eu tava na frente do Promatre e tal, e aí tava um solzão, que eu olhei pra cima, assim. E aí eu vi a Alice, eu lembro que eu peguei ela, assim, depois a Andréia, eu desci com ela. Eu lembrei da sensação de pegar a mãozinha dela, assim, de olhar, né? E veja que o mais importante, às vezes, não é só a lembrança e a memória, mas sim o sentimento que está atrelado àquela lembrança. O mais importante é você assumir o controle desses sentimentos,
Às vezes a gente fica muito preocupado aí com o nosso dia a dia e esquecemos desses sentimentos tão bons. E agora você tem o poder e o controle de sentir tudo isso novamente, quando você quiser. Eu não gostaria de ter vindo dessa maneira, mas foi a melhor escolha de ter vindo hoje junto com a Andrea, porque foi realmente... Eu passei por um processo que eu não imaginei que eu passaria. Eu enxerguei coisas que eu não teria enxergado sozinho e com uma velocidade, né? Foi muito rápido, assim, foi muito dinâmico. Eu encontrei algumas coisas durante o processo que eu falei, cara, peraí, mas por que eu trouxe esse peso até agora? Por que tudo isso está acontecendo até agora? Por que eu passei por isso, sendo que nem era tão necessário passar por isso? Só que você não consegue enxergar, né? O Will também trouxe outras demandas que também a gente acabou resolvendo e também livrando ele de alguns medos que ele tinha, né? Então a gente conseguiu fazer isso e principalmente, que acho que foi o principal ponto, e isso foi bem interessante de estar o casal junto, né? A gente conseguiu melhorar a comunicação entre eles, porque durante toda a convivência entre eles, cada um tem a sua verdade, né? E cada um quer impor a sua verdade o tempo todo. Agora é partir para ter uma comunicação, entender que a minha verdade não é absoluta, que até então estava sendo, e tentar se colocar um pouquinho mais no lugar do outro, né? Pra gente tentar conviver melhor. Acho que isso vai me ajudar em todos os períodos, assim, tanto com relacionamento com as crianças, relacionamento no meu trabalho, a forma como eu vejo, né, o meu trabalho e principalmente com o meu ex. Principalmente a Andrea veio com o copo já transbordando, então ela chegou aqui num nível de estresse muito alto. Então a gente realmente trouxe essa questão do relaxamento, do controle emocional e já dá para ver nitidamente, ele saindo daqui, já deu para perceber um pouco que a comunicação melhorou. Isso aconteceu mesmo, eu tô travado por causa disso. E conforme o processo aconteceu, eu percebi que eu posso mudar, que algumas coisas elas podem ser reorientadas, ressignificadas. E eu tô me sentindo bem, né? Tô com a cara assim meio... É porque eu dei uma desabada aqui, mas tá tudo bem. Tenho certeza que nas próximas sessões a gente vai conseguir trabalhar individualmente alguns pontos, cada um deles, mas também sempre focando no casal, né? Eu acho que o Dr. Lucas foi nosso ponto de equilíbrio, mesmo porque ele não tomou parte. Então ele ficou neutro na situação e para ele foi mais fácil compreender eu e o Wilson de formas diferentes, o que cada um estava colocando, a forma de cada um. Então isso traz uma confiança, tanto da minha parte quanto da dele. Então o que ele falar acho que vai ser um pouco mais de a lei, assim. Foi uma experiência emocionante, uma experiência que vai continuar, porque é uma terapia, né? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Como o Dr. Lucas ele falou, você pode ressignificar algumas coisas e eu precisava muito de concentração, autoconfiança, Mas eu não tô te pedindo a fidelidade, tô te pedindo respeito.
Desde a hora que você entrou aqui, já chegou atrasado, já ficou lá como se fosse seu hotel.